Gente, vamos abordar agora um tema de grande relevância para todos os trabalhadores do país. Vamos falar sobre a jornada de trabalho e também as mudanças que podem impactar a rotina de milhões de pessoas. A gente sabe, recentemente, inclusive, estamos acompanhando aí discussões sobre o fim da escala 6x1, que afeta trabalhadores de diversas áreas, e as propostas que visam aí a redução da jornada de trabalho. Mas o que isso significa na prática? Para nos ajudar a entender sobre todos esses pontos dessa discussão e os possíveis desdobramentos para o mercado de trabalho, eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista, que é o Dr. Luciano Coelho. Olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Fique à vontade, por Obrigado. favor. Olha, as redes sociais bombando em relação à nossa pauta de hoje. Inclusive, na manhã de hoje já temos novidade. Sim, bom dia aos telespectadores, bom dia, Carla, novamente. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um convite que vem em boa hora, porque a mídia, os meios de comunicação não falam em outro assunto no meio jurídico. E, de fato, já temos a novidade. Ontem eu dormi com a quantidade de menos de 170 assinaturas para essa proposta, a emenda constitucional. E hoje já passamos de 190, chegando quase a 200 assinaturas. E para os telespectadores que não sabem, para esse tipo de legislação exigiria um mínimo de assinaturas dos parlamentares, que correspondia a 1/3 da Câmara dos Deputados, já que a proposta parte de uma deputada federal, a Erika Hilton. Então, precisava de 171 parlamentares para que essa proposta começasse a sua tramitação. Então, com 190 e poucas assinaturas, que é o número que hoje de manhã já ultrapassou, então, de fato, podemos chamar de proposta e ela vai ter a sua tramitação sendo direcionada para a Comissão de Constituição e Justiça, tá? Em relação a essa tramitação, normalmente como é que funciona? Quais são os prazos? Vamos lá. Antes de falar no prazo, se me permite, até porque isso vai estar correlacionado, Claro. Não é uma novidade falar em redução da jornada salarial no país, né? Isso vem, inclusive, desde a Constituição de 88, onde a gente teve já uma redução, que antes, na Constituição de 1934, a jornada semanal era de 48 horas, e a partir da Constituição de 88 passou a ser a limitação de 44 horas semanais, e a partir daí algumas tentativas de redução tentaram, mas não lograram êxito, né? Desde 1995, uma proposta também, a emenda constitucional, a número 231, tentou reduzir já naquela época de 44 para 40 horas. Mas, em virtude da falta de maturidade da sociedade para discutir o tema naquela altura, esse tema foi arquivado, não avançou no Congresso Nacional. Mesmo antes dessa proposta da parlamentar Erika, também outras propostas já tramitam, inclusive, no Congresso Nacional. No Senado Federal, em 2015, salvo engano, exatamente, já tem uma proposta discutindo a redução de jornada para 36 horas, que é o mesmo número de horas dessa atual proposta, só que não prevê uma coisa que é um detalhe, que é essa jornada de 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho para 3 de folga, que é justamente o que está mais gerando um fervor aí nas mídias sociais. Mas já existe uma proposta, tanto no Senado, como em 2019, também na própria Câmara dos Deputados, também existe a PEC 221 de 2019, também fazendo uma redução para 36 horas, só que tem um detalhe. Caso venha a ser aprovada, essa vigência só teria aplicabilidade em 10 anos. Em 10 anos? Isso, essa PEC de 2019. Então, o que também diferencia da PEC proposta pela deputada Erika Hilton, porque ela, nesse texto, ela justifica com um prazo de apenas 360 dias, ou seja, menos de um ano para essa PEC, o texto dela ser aplicado na sociedade. Então tem algumas divergências, mas já existe esse clamor, né, na sociedade, através dos seus representantes do Congresso, para se discutir, para se colocar em debate esse assunto que é tão caro para os trabalhadores e, obviamente, gera preocupação para os empresários. São muitas particularidades que precisam ser realmente minuciosamente estudadas, trabalhadas e discutidas, que é o que a gente está fazendo aqui, até para a sociedade entender a complexidade de tudo isso. Se fala muito 6x1, a gente recebeu algumas perguntas aqui, as pessoas até já preocupadas, mas é bom a gente, além de falar da questão desse processo, de todo
dessa tramitação que ela leva tempo, seria interessante a gente também explicar quais são os trabalhadores que estão aí encaixados, enquadrados nessa... normalmente são trabalhadores que estão no shopping, né, que fazem aquela jornada de shopping, de hospitais. Quais são os que se encaixam mais? Se me permite, vou dar até um pulo atrás, que é o que seria a escala 6x1? Né? A escala 6x1 nada mais é do que uma forma, um método do empresário organizar a jornada dentro da sua empresa, né? Então, de acordo com os limites, tanto da Constituição quanto da Consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, existe um limite de organização, ou seja, a Constituição prevê, no artigo 7º, que todo trabalhador brasileiro tem o direito ao descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. E na própria Constituição traz o limite semanal de 44 horas por semana. Né? Já a CLT traz o limite diário também, reforçando o próprio texto constitucional, de um limite de 8 horas por dia. Então, considerando esses limites, uma jornada de 6x1 possibilitaria ao empregador fazer uma gestão da jornada dos seus colaboradores. Pode ser 6 dias com jornadas iguais, de 7 horas 20. Muitas vezes a gente vê jornadas de 5 dias de 8 horas e no sábado 4 horas, para complementar as 44 horas. Então, é possível, dentro de 6 dias, fazer um ajuste de tempo para adequar a realidade de cada empresa, tá? O que essa proposta agora visa é reduzir essa carga horária, não a diária, porque permanece às 8 horas por dia, mas a redução total de 44 para 36 e impondo que essas 36 horas seja cumprida em 4 dias. Essa é a proposta atual e conseguiu os números de assinatura agora. E aí eu coloco até um parêntese, que pouco está sendo discutido, que essa conta, em regra, não fecha. E por isso que é muito importante a tramitação legislativa para fazer esse debate e eventuais ajustes. Porque você pega 4 dias, que é o que está se propondo, de trabalho, a 8 horas, não dá 36 horas, vai dar 32 horas. Sim. Então, ou o trabalhador teria que trabalhar mais de 4 dias, ou seja, 4 dias e meio, ou teria que trabalhar mais de 8 horas por dia para chegar aos 36 horas que está no texto constitucional. Então, por si, já de início há algo a se discutir, porque o que está sendo proposto na prática não seria aplicável, porque 4 dias de trabalho a 8 horas não fecharia com 36, fecharia com 32. Exatamente. E existe alguma proposta no sentido de home office? Porque a gente sabe, né, que hoje em dia é muito comum também o trabalho home office. E aí, essa questão, tem algo relacionado a isso? A proposta ela é extremamente direta à mudança de um inciso da Constituição Federal no artigo 7º, que fala da redução das 44 horas para 36 e essa nova modelagem do trabalho para 4x3. Mas isso não impede nada que já está sendo disciplinado, inclusive foi reforçado e tratado na reforma trabalhista de 2017. O teletrabalho ele já é uma realidade, né, e que foi potencializada, quer ou não, infelizmente, pela pandemia, né, mas se tornou, vamos dizer, se podemos dizer assim, um legado da pandemia, essa flexibilidade maior do trabalho híbrido, principalmente para alguns setores do mundo empresarial, né? Então hoje, inclusive em termos de produtividade, alguns setores já demonstram que se aumentou, obviamente em outros não, tiveram que trazer os trabalhadores muitas vezes de volta para o presencial, mas isso já é uma realidade em termos jurídicos, não há necessidade de se discutir de forma muito mais profunda. Claro que atualizações sempre vão ser necessárias porque a sociedade muda e as coisas vão mudando, mas o texto que hoje já se encontra na CLT, ele já permite que os trabalhadores, seja com 36, seja com 44 horas, gozem desse benefício de trabalhar também de forma remota. Muito bem. E as pessoas que nos acompanham, que estão assim ansiosas, né, na expectativa em relação a toda essa discussão, o que o senhor poderia falar nesse momento? Vamos lá. Primeiro, muita calma, né, porque um dos primeiros passos que a parlamentar, né, que propôs essa PEC já colocou é que vai tentar fomentar audiências públicas para trazer a sociedade civil a debater esse tema. A própria parlamentar mencionou que esses parâmetros colocados na proposta certamente vão ser discutidos e não devem ser o que vai chegar no final. Em qualquer negociação a gente coloca algo muito agressivo para se discutir e chegar no meio termo. Então talvez não chegue em 4x3,
mas talvez no final um 5x2, coisa que já é realidade de muitos cenários empresariais, né? Inclusive escritórios de advocacia normalmente são 5x2 de segunda a sexta. Isso já é uma realidade para boa parcela da sociedade. Pode ser algo mais factível de se deliberar, mas obviamente tem que partir de um texto inicial. E o texto inicial realmente é muito agressivo e vai ser objeto de muitas emendas, de muitas discussões. Então, a primeira coisa é paciência, porque foi somente o primeiro passo. Foi autorizada a tramitação, o que já é algo muito importante e graças ao poder hoje de pressão das mídias sociais. Esse texto, na verdade, ele foi protocolado em 1º de maio. Veja que já teve um lag e que por conta de uma postagem numa rede social específica, isso tomou um boom que em uma semana, em menos de uma semana, as assinaturas que estavam paralisadas começaram a fluir e alcançar o mínimo necessário. Então, a primeira coisa, paciência, porque agora vai se começar a deliberação, né? Então, tem ideologias distintas, vão ter debates, então a sociedade vai ter que se manifestar em relação a esse pleito. Segundo, é perceber quais tipos de vantagem vai ter para o trabalhador, que obviamente em termos de qualidade de vida, né, no mundo tão conectado que a gente tem hoje, obviamente um direito à desconexão é muito importante. Então, isso demonstra até os próprios números de síndrome de burnout. Então, em países que essa redução de jornada já é uma realidade, principalmente os países europeus, estudos já demonstram essa consequência natural de redução do estresse, inclusive aumento da produtividade e muitas vezes, inclusive, aumento da receita das empresas. Mas, obviamente, o sucesso desses países não podem ser simplesmente importados aqui, entendeu, Carla? Então, é muito importante que o Brasil também faça os seus estudos próprios. É um país com suas peculiaridades e as suas complexidades socioeconômicas. Então, não pode simplesmente importar. E isso é muito comum no mundo jurídico. Você pega uma legislação que acha legal num país europeu, nos próprios Estados Unidos, e simplesmente acha que vai simplesmente funcionar bem da mesma forma, uma realidade que é completamente distinta. Então, a partir do ano passado, uma entidade civil chamada 4Day Week, ela faz pesquisas no mundo todo, inclusive fez no próprio Reino Unido. Ela começou um projeto piloto de experimentos para se testar essa realidade de jornada de 4x3 aqui na terra brasileira, né? Infelizmente, o recorte que eles conseguiram para o primeiro teste é muito pequeno. Começaram com 21 empresas e terminaram com apenas 19, numa realidade que não soma nem 260 colaboradores. Então, isso não dá para retratar o mercado de trabalho do Brasil. Então, agora já está, inclusive, aberta a possibilidade que os empresários que puderem entrem em contato. 4Day Week, coloca no site, vai estar lá todas as informações e se coloque à disposição para esse teste, porque ano que vem vai ter um novo experimento e verificar a compatibilidade desse modelo para o sistema jurídico e também para o mercado brasileiro. Olha, a sua fala gera o programa inteiro, né? Porque a gente poderia fazer vários desdobramentos aqui, mas eu quero pontuar algumas questões. Primeiro, a questão das redes sociais. Aí a gente percebe a força das redes sociais, o poder que ela tem, a internet, né? Em levantar um assunto que estava esquecido e que nos últimos dias, né, a gente está começando a debater por conta da força das redes sociais. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu gostaria de falar também é que, como o senhor mesmo falou, a questão da complexidade, né, do texto, vale lembrar que precisa ser analisado também o ponto de vista do empregador e do empregado. Então, são questões também que precisam ser amadurecidas. Sem sombra de dúvida. Como eu mencionei, existem outras propostas com textos muito semelhantes e que, pela ausência dessa pressão midiática das redes sociais, elas não tiveram esse mesmo engajamento, né? E inclusive, que não é tão distante. Uma de 2015 e outra de 2019. Ou seja, já tínhamos internet, já tínhamos redes sociais, mas não teve o engajamento em que essa teve de forma tão abrupta, né? Então, isso realmente demonstra como o país tem se utilizado desses meios de comunicação também para não só para fins recreativos, mas para manifestações, para demonstrar suas opiniões políticas. Isso é muito salutar também, né? Em relação ao ponto de vista empresarial, eu sou até suspeito a falar. A minha vida, minha mente como advogado corporativo,
Então eu penso com esse mindset e de fato tem alguns gargalos, tem algumas preocupações. A gente não pode tirar da mesa de debate desse assunto o fato de que o país, você tem uma noção, Carla, por conta desse boom de informações, eu fui fazer uma pesquisa mais profunda e tem um estudo da FGV que demonstra que de 1981 a 2023, ou seja, mais de 40 anos, a produtividade do trabalhador brasileiro cresceu 0,5 por hora trabalhada. Isso é uma coisa absurda em termos de número, ou seja, é como se estivesse estagnada o crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro. Então, que já é um dos piores índices do mundo, né? Então, como trançar isso com a redução de mais de 20% da jornada de trabalho? Quais impactos isso vai gerar? Segundo, é um país em que quase 80% dos postos de trabalho são gerados por pequenas e microempresas, que certamente não vão ter um fluxo de caixa suficiente para absorver de forma tão repentina uma mudança tão abrupta. Então, como fazer para que essas empresas não quebrem ou fazer com que elas demitam ou coloquem trabalhadores na informalidade? São assuntos que essas audiências públicas, que precisam de fato serem feitas, precisam trazer. E não só com narrativas, com estudos, com experimentos sociais, porque pode gerar uma situação de muita gravidade, né? Da mesma forma que falaram na reforma trabalhista, também é um argumento de quem defende essa PEC que pode se gerar novos empregos, né? O próprio DIEESE tem um estudo em que se reduzir de 44 para 40 horas, não é nem 36, nesse estudo é para 40 horas, teria um potencial de aumento de 2,5 milhões de postos de emprego. A deputada Érica Hilton, ela menciona que, pelo fato de diminuir não só para 40, mas para 36, haveria um potencial de aumentar quase 6 milhões de postos de trabalho. Mas da mesma forma que foi dito na reforma trabalhista, não é lei que gera posto de trabalho. É uma economia pulsante, é um conjunto de trabalhadores produtivos, e produtividade não é colocada na lei. E não é só um descanso a mais, é todo um conjunto social, educacional, que faz com que a força de trabalho brasileira tenha um ganho de produtividade. Então, tudo isso precisa colocar na balança, porque senão realmente a conta vai acabar, como normalmente a gente sabe que é no país, na conta do empresário, né? Então, precisa ser muito fechado, não é à toa que instituições patronais já têm se manifestado de forma diametralmente contra essa proposta. Eu não chego a ser contra esse ponto, porque eu acho que um debate é importante, até porque é uma tendência global. Todos os países do mundo desenvolvido já estão discutindo, quando não já estão utilizando dessa redução de jornada. Então não é o Brasil, como uma potência que vai ficar alheio a essa discussão. Sim. Então a discussão é necessário de acontecer, o que não quer dizer que esse texto vai ser aprovado da forma que está. Com certeza não, porque não é o natural. Um texto que inicia, normalmente se sofre muitas alterações até chegar à sua conclusão. Mas o debate é importante, como o próprio vice-presidente Alckmin mencionou recentemente nesse sentido. É uma tendência global, é inevitável a discussão. Agora, como essa discussão vai se dar e como vai chegar a um texto final, é que realmente cabe a nós, inclusive, cobrar dos nossos representantes para que eles façam um bom papel de discussão e de deliberação. Então, ainda vamos ter muito debate aqui no Conexão Onda pela frente. Enquanto isso, por favor, deixe as suas considerações em relação aos seus contatos, as pessoas querendo saber mais sobre o assunto ou, de repente, marcar uma consulta. Como é que elas podem fazer? Vamos lá. Inclusive, a gente está em época de eleição na OAB, né? Então, sim, na OAB. Essa questão dos contatos eu fico à disposição, né? Em relação a dar os contatos, eu não posso por uma questão ética, mas tem as minhas redes sociais, Luciano Coelho, tem as redes sociais do Coelho Taxa Advogados, que tem muitas informações. A gente pode, e com certeza sobre esse assunto também, a gente está gerando um e-book para distribuir, mas sempre com fins educacionais, né? Então não tem como a gente promover nada e consulta. Mas também me coloco, Carla, mais uma vez à disposição, qualquer movimento que tenha nesse projeto ou em outros que sejam correlatos aí para a gente esclarecer, porque eu acho que isso é o que vai precisar acontecer até o final da deliberação da proposta. É conscientização, é levar conhecimento, principalmente àqueles que vão ter um impacto maior, que são os trabalhadores, né? Então eles precisam ter conhecimento também dos pontos positivos e também dos possíveis pontos negativos que uma aprovação
desse texto inicial como está pode ocasionar, né? Num país em que as diferenças entre trabalhador formal ou informal são abissais, a gente não pode gerar um risco dessa desigualdade aumentar ainda mais. Precisa ser muito bem debatido para que, de fato, os trabalhadores tenham pontos positivos e favoráveis a agregar com essa tramitação. Tá certo, agora nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Conexão Onda para você.